Fala galera, tudo jóia? Espero que sim. Pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês aí como está ajustando a temperatura e a umidade da sua chocadeira, beleza? Para você estar tendo sucesso na sua incubação. Porque, pessoal, não depende apenas dos ovos para estar chocando, né? Dos ovos estar galados, só está bom. Depende principalmente também da temperatura e a umidade da sua chocadeira, que vai fazer toda a diferença. Então, com essas dicas aqui, você vai ter sucesso na sua incubação e vai parar de ter prejuízo, beleza? Então, pessoal, vamos lá para a primeira dica. Temperatura tem que estar no mínimo 37 graus e no máximo 38. Essa é a temperatura, a mínima e a máxima. Não pode ultrapassar dessas duas. A temperatura que estiver nesse meio está ótima. A temperatura ideal é que esteja em 37,5. Tá joia? Então, o que vocês vão ter que anotar aí, ó? Temperatura 37,5. Configura sua chocadeira para essa temperatura. Por quê? Porque daí ela vai manter nessa mínima e nessa máxima, certo? Ela vai ficar 37,5, que é temperatura boa. Então ela pode chegar ali 37,8, ou então ela pode variar 37,2, 37,1. Ela pode ter essa oscilação, que não vai ser uma oscilação tão grande, beleza? Então, o primeiro ponto é esse, tá joia? E a umidade, como é que faz com a umidade? A umidade ideal é entre 60 a 70% durante todo o período da incubação. Eu já vou mostrar para vocês aqui como que vocês vão estar olhando aqui na prática, beleza? Você não vai achar esse vídeo em lugar nenhum, beleza? Um vídeo como esse. Então fica aí até o final para você pegar todas as dicas, beleza? Depois vocês vão me agradecer de ter aprendido essas dicas aí, beleza? Então, pessoal, o que acontece? A temperatura da chocadeira tem que ser essa que eu passei para vocês, beleza? E para a gente estar confirmando se esse termostato aqui, ó, não o termostato dessa chocadeira aqui, certo? Especificamente, mas o termostato aí da sua chocadeira, se tá falando verdade ou não. A gente vai estar conferindo, ó, com esse termômetro aqui, ó, termômetro de farmácia, beleza? O link dele vai estar aqui na descrição do vídeo, caso você precise. Antes, pessoal, eu utilizava aqui o termômetro de mercúrio, certo? Dava um resultado bom. Mas, como eu gosto, pessoal, eu sempre estar fazendo chocadeira, eu gosto de estar adaptando para atingir um melhor resultado. Depois que eu fiz o teste com esse termômetro aqui, ó, a eclosão da minha chocadeira aumentou demais da conta, beleza? Teve um sucesso 1000 vezes melhor. Então, galera, assista o vídeo até o final para vocês não perderem nenhuma dica, beleza? Vocês vão me agradecer depois de ter assistido esse vídeo aí, tá joia? Então, o que acontece? Como você vai saber se realmente o termostato da sua chocadeira está realmente certo ou não? Eu falo para vocês, pessoal, para você estar conferindo com esse termômetro aqui, ó. Tem dois dele, beleza? Quem quiser estar comprando esse termômetro aqui, ó, eu aconselho você estar clicando aqui no link na descrição do meu vídeo, que já vai ter o link aqui. Aí você compra e já deixa guardado em casa, beleza? Compra sempre dois, beleza? Sempre dois, para você estar conferindo certinho. Então o que acontece? Esse termostato de chocadeira, não apenas dessa aqui especificamente, mas qualquer outro tipo de termostato, pessoal, confere com esse aqui, ó, beleza? Esse daqui ele é muito preciso, certo? Esse aqui é utilizado em pessoas, certo? Mas aquilo que funciona, pessoal, se é usado especificamente para pessoa ou não, você, se está funcionando, você tem que praticar, beleza? E o que acontece? Eu fiz o teste aqui na minha chocadeira, nessa última chocadeira dessa chocagem que eu fiz, né? Desses 1.100 ovos, nasceu 705, certo? É uma chocadeira que está em fase de teste e eu já atingi o melhor resultado do que antes, beleza? Antes eu usava o termômetro de mercúrio, aí tava dando resultado, né, mais ou menos,
Mas o que acontece? Igual eu falei pra vocês, com esse daqui, ó, que eu tenho a temperatura através desse aqui, deu um resultado bem melhor, beleza? E como que você vai estar fazendo para você estar conferindo a temperatura certinho? Vou estar mostrando para vocês aqui agora na prática, beleza? Você tem que colocar, pessoal, esse termômetro aqui, ó, colocar a ponta dele, ó, tá dentro da sua chocadeira, entendeu? Olha lá, ó, você coloca ele espetado na sua chocadeira. Não pode colocar ele dentro da chocadeira, porque senão vai dar diferença na temperatura, beleza? E eu vou estar mostrando para vocês aí. Ó, vamos lá. Essa dica aqui, ó, é para você que comprou os ovos, chegou na sua casa, beleza? Você vai estar incubando. Eu aconselho você fazer isso antes. Se você já tiver essa criação, você já faz esse teste antes, beleza? E outra coisa, pessoal, se a sua chocadeira está tendo um resultado excelente, mantém, não mexe, beleza? Mas se a sua chocadeira está tendo um resultado ruim, você vê que os ovos estão galados, tudo certinho, não é problema dos ovos, e a sua chocadeira não está ajudando, eu vou dar essas dicas todas para vocês aqui, beleza? Para vocês estar fazendo a modificação na sua. Se já está dando um resultado excelente, mantém, beleza? Ó, você vai fazer isso aqui, ó. Chegou os ovinhos aí, entendeu? Ou então você comprou a chocadeira, chegou já de fábrica, beleza? Chegou nova. Você vai pegar o termômetro, vai ligar ele, certo? Acabei de ligar, ó. Olha aí, ó. Aí, ó, espera ele zerar. E agora vamos estar colocando ele lá na chocadeira. Aí, pessoal, ó. Como é que a gente vai estar fazendo, ó, termômetro, né? Eu vou estar ligando ele aqui. Olha, ele zerou, certo? Aqui ele tá de ponta cabeça, beleza? Porque eu não posso colocar ele desse lado de cá, em pé, porque aqui tá a caixa onde que tem o motor de rolagem e tudo mais. Então a temperatura aqui não é a temperatura aqui que a gente precisa conferir. É a temperatura daqui de dentro, entendeu? Então vamos lá, vou estar colocando o termômetro aqui, ó. Olha aí, ó. Como é que você vai conferir, ó? Vamos supor que sua chocadeira chegou, entendeu? Não tem nenhum ovo aqui dentro da chocadeira. Você vai estar fazendo isso aqui, ó. Colocar aí. Já começa a subir a temperatura. Aí, ó, 32. Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês aí como se tivesse mesmo começando aí do zero. Essa dica aí, pessoal, é necessária para poder estar conferindo, porque o fabricante, né, ele fabrica a chocadeira, tudo de acordo com a região dele, entendeu? Vamos supor que é uma região muito fria ou então muito quente. Às vezes pode ser que esteja calibrado o termostato, às vezes não. Às vezes o termostato ele vem zerado. Então você tem que fazer esses ajustes na sua chocadeira de acordo com a sua região, com a sua realidade, entendeu? Olha aí, ó. Aqui, ó, tá marcando 37.5, né? 37.6. Aí, ó, tá dando já 35.7, 35.8, ó. Tá de ponta cabeça aqui, mas dá pra ver certinho, ó. Tá subindo. E outra coisa só, vocês estão vendo esse termômetro aqui embaixo aqui, né? Esse aqui é da chocadeira aqui de baixo, tá bom? Não é da chocadeira de cima. O fiozinho aqui, ó, ele está conectado aqui, ó. Já eu vou mostrar pra vocês também a chocadeira aqui de isopor também. Então aqui eu tô mostrando pra vocês aqui a parte de temperatura primeiro. Não adianta, pessoal, se vocês não pegar essas dicas aí, ó, vocês vão colocar ovo chocar e às vezes não vai ter o resultado tão bom quanto deveria. É extremamente importante fazer essa conferição aí.
Aí, ó, 36,9. E olha aqui pra vocês verem aqui aonde que tá a ponta do termômetro, tá vendo? Olha ali, ó. Tá só a pontinha, só pra dentro. Às vezes tem gente que vai falar assim, nossa, mas eu vou ter que furar minha chocadeira. É, pessoal, pode furar, não tem problema não. Fura aí com a broquinha de 4mm, entendeu? Que dá certo. Não precisa ter um furo tão grande não, só mesmo pra tá entrando só a ponta mesmo aí do termômetro. Olha ali, ó. 37,0. 37 graus. Aqui 37,6. Aí é o seguinte, ó, esse termômetro aqui, ele não oscila a temperatura igual esse. Esse aqui ele tanto sobe quanto abaixa. Esse aqui não. Esse daqui, ó, ele vai medir a temperatura máxima, entendeu? A máxima. Vamos pôr aqui 37 graus que tá sendo a máxima, entendeu? E ele não subiu, você deixou que ele não subiu a temperatura. Então o que acontece? Ele não vai abaixar sozinho, entendeu? Aqui ele atingir a máxima, ele vai ficar marcando aqui. Ele não abaixa a temperatura igual o outro ali, entendeu? Igual o termostato. Então por isso que você tem que colocar ele na chocadeira. Está conferindo certinho, entendeu? Ó, 37,1. Essa temperatura aqui, pessoal, ó, já tá boa, entendeu? Já tá boa. Já tá regulada, entendeu? Se você fosse incubar os ovos mantendo nessa temperatura aqui, ó, se a sua chocadeira estiver batendo 37,1, pode deixar ela desse jeito aqui que tá boa, entendeu? Mas dá pra fazer um ajuste aí pra dar uma melhorada. Porque o que acontece? Às vezes, pessoal, vai dar diferença de 1 grau, 2 graus, 3 graus, entendeu? Até 5 graus já cheguei já a pegar a chocadeira que tava dando essa diferença, entendeu? É o 37,1. Tá vendo que agora já manteve aqui, não subiu mais. Abaixar não abaixa sozinho, entendeu? Mas você vê, ó, tá bem travado aqui, ó. Então ele vai manter aqui. Cada vez que a resistência agora for acionando para estar esquentando a chocadeira, vai jogar um pouco de temperatura aqui. Então você viu que deu uma segurada boa. Igual aqui, ó, já tem já um minuto mais ou menos que tá desse jeito aqui, ó. Aí, ó, 37,1. Tá vendo? Já tem já uns 1 minuto, 2 minutos e que tá desse jeito que não subiu. Ou seja, então essa é a temperatura que está a sua chocadeira. Aí, pessoal, vamos supor que tá dando uma diferença, né, que esteja batendo aqui 36 ou 35 graus, esteja frio. Igual aqui, ó, eu quero ajustar aqui para chegar aqui com 37,5, beleza? 37,5. A gente tem que fazer isso aqui, ó. No caso, esse aqui, ó, é um termostato da Agion. Esse aqui é o mais antigo, beleza? Eu não sei falar pra vocês aí qual que é a marca é Agion, mas o modelo dele eu não sei qual que é, porque tá interno, entendeu? E aqui externo aqui não mostra. A outra minha lá eu sei que é daquela uma lá, ó. Lá, que é uma lá, eu sei que é 103 PID, entendeu? PID. Então, esse aqui eu já não sei, mas eu vou mostrar pra vocês aí, tá joia? Então, lembrando, olha aqui, ó, 37,1, certo? Quero jogar mais, quero deixar com 37,5. Como é que a gente vai ter que fazer, ó? Na sua chocadeira, no seu termostato, você tem que fazer isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, vai de termostato para termostato. Da Agion, você tem que programar ele aqui, ó. Você aperta para cima e para baixo junto e segura. Ah lá, vendo? Esse aqui é o código. O código desse termostato aqui, ó, é 28.
O da outra minha lá é 38. Esse daqui é 28, tá vendo? Chegou no 28, ó. Aí beleza. Aí agora tá desbloqueado o termostato para você estar fazendo a configuração, beleza? Aí o que acontece? Você tem que vir aqui, ó. Aperta para cima. Vai ter essas configurações aqui. Chegou no R1 aqui, ó. Normalmente R1 é temperatura, a mínima, entendeu? Igual a minha aqui, ó. Aqui eu programei. Na hora que chega a 37.3, ela liga a resistência, entendeu? Na hora que chega a 37.6, ela desliga, que vai ser no R2. O R4. O R4, pessoal, é aqui que eu falei pra vocês, aqui vem zerado, tá vendo? E é aqui que você vai calibrar o seu termostato para poder estar esquentando mais ou esfriando mais. Tem que ter essa configuração aqui, ó. Beleza? É aqui, ó. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Olha lá, ó, mantém no 37.1, certo? Manteve. Eu quero deixar com 37.5. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou jogar menos 1, 2, 3 graus. 3 graus não, pessoal. 3 graus se fosse aqui, certo? Esse aqui, ó. Eu não sei como é que fala esse daqui não. Entendeu? Mas menos 3, ó. Olha lá, ó. Porque vocês entenderam, né? É 1 grau se fosse desse número daqui onde tá o zero. 1 grau, 2 graus, 3 graus. Esse aqui é 0.3, né? Então, ó, vamos lá, ó. Vamos ver se vai ajustar lá no 37.5. Aí você aperta pra cima pra baixo pra salvar, ó. Olha lá, ó. Aí, ó, deu uma esquentadinha. E aqui, ó. Olha lá, ó. 37.3. Aumentou mais 2 graus. Tá vendo? Eu vou falar graus, pessoal, pra poder vocês estarem entendendo, tá joia? Mas olha lá, ó. Deu 37.3. Tá dando 37.1, certo? Então, ou seja, aumentou 2. Vamos aumentar mais 2 agora, tá vendo? Então, tá vendo que quando tá frio, quando tá mais frio a sua chocadeira, você tem que colocar no menos. Olha aí, ó, vamos lá de novo, ó. R4. R4, tá vendo? Vamos deixar aqui, ó, mais 2, certo? Ó, tá 0.5. Salvar. Aí, ó, vou mostrar pra vocês que agora subindo, ó. Olha lá, ó, 37.4, 37.5. Tá vendo? Aí, ó, ajustou. Tá vendo? É isso que tem que fazer, pessoal. É isso daí que tem que fazer. Tá vendo? E aí, ó, aqui vai marcar normal. Aí acontece, o que a gente tá fazendo aqui, ó? A gente está configurando essa chocadeira, esse termostato aqui, de acordo com a temperatura que tá batendo aqui. Entendeu? Esse termômetro aqui, pessoal, ele é muito impreciso. Ele é muito preciso. Entendeu? Olha, ele tá bem morninho aqui, ó. O vidro, tá vendo? Então o que acontece? Vocês viram o que a gente fez, né? A gente ajustou esse termostato aqui por esse um aqui. Por quê? E se tivesse mais quente? Vamos supor que estivesse dando 38 graus, 39 graus aqui. E aqui 37. Vamos supor que esse aqui tá jogando 2 graus, 3 graus a mais. Você tem que fazer isso aqui, ó. Se você não sabia dessas dicas aí, pessoal, e tá te ajudando aí, ó, deixa aí nos comentários aí. Só pra poder saber se tá te ajudando. Aí, ó, 28 de novo. Então vamos lá, vamos supor que tivesse dando a temperatura a mais ali no termômetro. Você tinha que fazer isso aqui, ó. Vamos supor que estivesse dando
39 graus ali. 39. Você tinha que fazer isso aqui, ó. Ó, você vai zera ele, certo? Zerado. Aí lá tá, tem que zerar ele. Aí você zera. Você vê ali quanto que deu, entendeu? Aí desligou. Mas vamos supor que tá 39 graus ali. Entendeu? Vamos supor que tá dando 39 graus aqui, ó. O que que você tem que fazer aqui, ó? Você tem que vir aqui e jogar aqui mais 2 graus, ó. Eu vou fazer isso aqui, pessoal, pra poder estar mostrando pra vocês aí, ó. Olha, eu vou jogar aqui 2 graus aqui a mais. Aí, ó, vai subir pra 2 graus a mais, quer ver, ó? Olha lá. Na verdade, olha lá, na verdade aqui, pessoal, ó, vai estar esfriando. Quando você coloca mais 2, né, igual a gente fez aqui, ó, mais 2, ele vai esfriar. Aqui vai ficar com 35. Entendeu? Vai ficar com 35 graus aqui, ó. Vocês vão ver aí. Vai ficar com 35 graus, tá com 37 aqui, certo? É o que eu falei pra vocês, ó. Ela não abaixa. Esse termostato, esse termômetro aqui, ele não abaixa. Então você tem que tirar ele. Tirou ele, ó. Chacoalha ele pra estar esfriando. Entendeu? E olha lá, ó. Tá vendo que tá marcando 39 aqui, mas não tá 39. Tá 37. Aí, ó, vou esperar marcar 37 aqui, ó. 37 aqui pra poder estar mostrando pra vocês que aqui vai estar marcando 37, mas na verdade aqui vai estar marcando 35. Só pra poder fazer uma simulação aí, como se a sua chocadeira tivesse desse jeito, entendeu? Ou mais quente, entendeu? Eu vou estar abrindo um pouquinho a chocadeira aqui pra estar acelerando, pra estar adiantando. Olha aí, ó. Já eu vou falar pra vocês uma dica daqui de dentro, hein? Aí, ó. Olha lá, ó. Beleza. Esperar ela ajustar ali, 37.6 de novo. Aí, ó, beleza. Já tá ajustando ali, ó. Esperar ela centralizar bem. Trinta e 38.9. Aí, ó, vamos pôr 38.9, tá marcando ali. Beleza. Tá vendo? Tem vários clientes meus aí que às vezes manda foto pra mim, tá desse jeito assim, ó. A chocadeira 38.9, tá marcando ali, certo? Vamos pôr aí, beleza. Aí, será que realmente é 38.9? Vamos conferir? Vamos lá, ó. Liguei de novo. Zerou. Olha aí pra vocês verem a importância, pessoal, de aprender isso daí, ó. Por que que eu falo isso, pessoal? Por que que é bom vocês aprenderem essas dicas aí, ó? Vocês pagam caro, não é que paga caro nos ovos não, entendeu? É que às vezes sai o valor alto, né? Mas vamos supor que vocês pagam aí o valor alto nos ovos, na chocadeira. Aí o que acontece? Aí por falta aí de uma dica dessa aqui, ó, do manejo desse daqui, você vai e perde todo o seu investimento. Olha, 38.7. Vamos ver qual que vai ser a máxima que ele vai jogar aqui, ó. Aí acontece, por falta de uma dica dessa daqui, você perde seu investimento, entendeu? Por falta de paciência, às vezes de ver um vídeo desse. Então tem que ter paciência, ó. Tem que aprender isso daí, ó.
aqui no meu canal, que eu compartilho com vocês aquilo que funciona pra mim, entendeu? Que dá certo. Tá vendo? E dessas dicas aí, ó, você não vai ver aí o pessoal falando sobre isso no YouTube, entendeu? Ou então muito raro. O pessoal não fala. Uma porque não sabem, entendeu? Muitos não sabem. E outra também porque a pessoa acha que não pode, entendeu? Compartilhar conhecimento, que os outros vai, sabe? Sair lucrando, entendeu? O povo não gosta de ver os outros prosperar. E eu quero ver vocês aí ter sucesso, beleza? O sucesso de vocês aí é o meu sucesso também. Olha aí, ó. 38,6 ali. É que agora, depois dela tá estabilizando, ela vai estabilizar, entendeu? Por completo até chegar ali no 37,6, ó. 35,9, tá vendo? Apitou, tá vendo? Já apitou aqui. Ou seja, então já deu uma estabilizada aqui na temperatura, tá vendo? Olha só pra vocês verem como é que confunde a gente questão de temperatura, tá vendo? Aqui continua baixando. Ela vai baixando ali, pessoal, até chegar no 37,5. Eu vou esperar chegar aqui, ó, no 37,5, do jeito que a gente programou ali, né? Colocando mais 2. E eu vou vir aqui e vou mostrar pra vocês, beleza? Vou só esperar aí tá ajustando. Enquanto isso, eu vou falar pra vocês aí enquanto isso aí, pessoal, enquanto estabiliza, eu vou tá falando pra vocês aqui outras dicas, beleza? Pra gente tá ganhando tempo enquanto estabiliza aqui, ó. Então, galera, esperando aqui estabilizar a temperatura, beleza? Chegar aqui no 37,5, 37,6, deixar ela estabilizar, beleza? Enquanto isso, eu vou dar uma dica para vocês agora aí sobre a umidade da chocadeira, beleza? Umidade, pessoal, tem que ficar entre 60 a 70%, beleza? Nesse meio, não menos de 60, não mais de 70. E como que você vai estar fazendo isso? A sua chocadeira. Se a sua chocadeira tiver muito baixa a umidade dela, você tem que colocar mais vasilha de água, entendeu? Mais uma bandeja de água maior, ou então uma forma de água maior que pega toda a área da chocadeira embaixo, entendeu? Toda essa área aqui, ó. Que às vezes tem uma chocadeira que vem, é só uma bacinha bem pequenininha mesmo, entendeu? Bem pequena. Por isso que você tem que ter, ó, esse aparelho aqui, ó. Tá vendo? Tem que ter esse aparelhinho aqui, ó, termohigrômetro. Tá vendo? Sem isso aqui, pessoal, sem chance. Entendeu? Não adianta não tentar adivinhar, tentar ir na sorte, não. Então, ó, esse aparelhinho aqui é muito bom. Eu vou estar deixando pra vocês aqui o link dele aqui na descrição do vídeo também, pra vocês estar comprando. Certo? Mesma coisa, pessoal. Compre uns 2, 3 desses aqui, deixa em casa. Beleza? Pra gente que mexe com chocadeira, você tem que estar utilizando. E outra coisa, pessoal, ó, a temperatura dele não é precisa, entendeu? Não é precisa. Eu vou colocar ele aqui dentro da chocadeira aqui, na hora que eu vou falar, na hora que eu vou estar mostrando pra vocês aqui a questão aqui da parte de umidade. Vocês vão ver que a temperatura dele não é precisa, mas a umidade sim, entendeu? A umidade dele é boa. Antes eu recomendava esse outro aqui, ó. Aqui, ó. Mas eu recomendava esse um aqui, desse branquinho, tá vendo? Esse aqui, a umidade dele externa aqui, ó, tá marcando aqui 73%. Tá vendo? 73%. E esse outro aqui, ó, 47%. Tá vendo? 47%. Então esse daqui tá dando 74%, esse daqui 48% agora, tá vendo? Mas o que acontece, pessoal? Esse aqui dá um melhor resultado, beleza? Esse daqui antes eu colocava ele dentro da chocadeira, entendeu? É igual eu falei pra vocês, ó, dava um resultado bom, entendeu? Mas tem muita diferença do bom pro excelente, entendeu?
do mais ou menos pro bom, do bom pro excelente tem diferenças, beleza? Então hoje eu já indico desse aqui, ó, beleza? Se você quiser tá colocando ele já ajustado aqui sim, ó, na chocadeira, pode colocar também, entendeu? Mas o importante dele, pessoal, é isso aqui, ó, é a sonda dele, ó, a sonda dele que você tem que estar colocando dentro da chocadeira, entendeu? Aí você coloca a sonda dentro da chocadeira e você vai observar como é que tá a questão aqui de umidade, beleza? Aqui, ó, aqui tá acabando de ajustar, tá 38.2, beleza? 38.2. Então, pessoal, beleza. Então, a umidade é essa. E olha, outra dica importante que eu vou falar aqui agora: não borrifa a água nos ovos, beleza? Não borrifa. Não precisa, pessoal. Você conseguindo ajustar a umidade da sua chocadeira através daqui, ó. Você olhou aqui, viu que tá mantendo entre 60% e 70%, acabou. Você vai fazer isso durante todo o período da sua incubação, entendeu? Durante todo o período de incubação. Você não vai borrifar água nos ovos, porque quando você borrifa água nos ovos, vai umedecer os ovos. Tem uma película interna, aquela películazinha que a codorninha, né, ou no caso o pintinho, ele vai cortar, né, ele vai furar ela para poder sair. Se essa película estiver úmida, ela fica rígida, entendeu? Fica igual uma bexiga, um plástico, sabe? Não consegue, o pintinho não consegue cortar. Isso aí faz com que eles morram dentro dos ovos, entendeu? Então o que acontece? Você tem que manter essa umidade sem borrifar a água nos ovos. E aí ela vai ficar mais seca, entendeu? Mais sequinha. Aí eles conseguem estar bicando e já tá furando, entendeu? Tá furando e tá cortando em volta certinho para poder estar nascendo, entendeu? Antes, pessoal, eu aconselhava borrifar água nos ovos, entendeu? Inclusive, antes, pessoal, eu aconselhava borrifar água nos ovos, entendeu? Eu fazia isso. É igual eu falei pra vocês, dava um resultado bom, entendeu? Mas, depois que eu não borrifei, apenas mantive essa umidade aqui na chocadeira, o resultado foi excelente, entendeu? Melhorou 1000 vezes, entendeu? Então, pessoal, não borrifa água nos ovos, tá joia? Antes eu aconselhava borrifar, inclusive tem vídeos antigos meus aqui no canal do YouTube, indicando, né, borrifar água nos ovos. Então hoje eu já não aconselho mais os meus clientes a estar fazendo isso, beleza? Então pega essa dica aí. Outra dica importantíssima aí em questão de umidade. Galera, começou a nascer, ou melhor, antes de nascer, você vai completar a água da sua chocadeira, não completa com água fria. Não pega a água da torneira fria e coloca na bandeja que não, entendeu? Coloca já água morna, entendeu? Ou você coloca no fogo, então pega do chuveiro, entendeu? Liga o chuveiro lá, pega a água morna lá, coloca na sua chocadeira, porque já vai manter a umidade da chocadeira. Porque quando você pega uma água fria e joga aqui na bandeja aqui, vai esfriar a água da chocadeira, entendeu? Vai dar uma leve diferença na umidade da chocadeira. Isso não é bom. E também não pode ser aquela água fervendo, para poder não ficar tudo suado aqui, ó. O vidro ficar suado, entendeu? E tá prejudicando a sua incubação. E nem tá aumentando a temperatura. Então é uma água morna, entendeu? Você colocou ali, você viu que mornou ali, ó. Seu dedo não tá queimando, entendeu? Mas você sentiu que deu uma temperatura boa, acabou. Vem aqui, completa, acabou o problema. Feito isso, beleza. Aí vamos lá, chegou no dia da eclosão. Começou a nascer as codorninhas, né? Os pintinhos aí começou a nascer. O que acontece, ó? Quando nasce bastante, você vê que nasceu já umas 20, umas 30. Você vai perceber que as penuginhas deles começam a voar dentro da chocadeira. Fica cheio de penugem dentro da chocadeira. Essa penugem que vai saindo, né, do corpinho deles, quando vai secando, essa penugem, pessoal, ela cai na água
entendeu? Cai aqui na água, aqui embaixo da bandeja. A casquinha do ovo, que eles foi quebrando, vai caindo também, certo? Cai fezes. Às vezes fica com resíduos de sangue, né, na chocadeira. Pessoal, tudo isso prejudica a umidade da chocadeira. A umidade da chocadeira começa a baixar, entendeu? Então o que acontece, pessoal? Você tem que fazer o que? Você tem que trocar essa água. Você está chocando codorna, né? Ou então os pintinhos aí. Você viu que começou a nascer, já nasceu janazinte, já tem bastante penugem aqui na chocadeira. Você vai pegar, vai vir aqui, já vai deixar já uma água mornando, entendeu? No fogo, para você estar completando. Você tem que ver quantos litros de água pega essa bandeja. Você já vai tirar ela, vai jogar fora, vai lavar a bandeja bem rápido, entendeu? Vai colocar ela aqui, colocar água morna nela, para poder já estar recuperando a umidade. E acabou. Tem que trocar essa água, porque se você deixa essa água suja aqui, ela cria, pessoal, uma película por cima da lâmina d'água. Você vai ver, fica uma crosta, igual o queijo, sabe, quando azeda, fica aquela nata por cima. É a mesma coisa, entendeu? Então o que acontece? Você tem que trocar essa água, beleza? Colocar água limpa e beleza. Outra dica importantíssima para vocês, pessoal: se a sua chocadeira for dessa chapa aqui, ó, daquela chapa furada, eu não tenho aqui, senão eu ia mostrar para vocês, mas eu vou mostrar para vocês aqui por dentro aqui, ó. Se for dessa chapa aqui, você tem que ficar esperto, porque a penuginha delas começa a sair, começa a cair na sua chocadeira, começa a ficar lisa, aí elas começam a escorregar as perninhas. Isso daí faz com que as codorninhas fiquem com a perna aberta, entendeu? Ou então, quando a chocadeira é de grade, tipo essa aqui da gaiola, tá vendo? É dessa grade aqui, assim, ó. Aí as codorninhas atravessam os pezinhos pra baixo, fica desse jeito, assim, ó, mexendo os pezinhos, entendeu? As perninhas, e não consegue andar. Depois você pega ela, coloca na criadeira e o que acontece? A codorninha não anda, porque ela fica com a perna aberta, ficou aleijada. Então, coisa que aleja o seu pintinho, a codorninha sua, ó, é o que? A chapa da chocadeira, entendeu? Lisa, quando ou ela realmente é lisa, ou então cai a penugem na chapa e isso se torna ela lisa, entendeu? Torna ela lisa. São fatores. Ou então quando ela é de grade, certo? A criadeira. Não pode, pessoal, você pegar as codorninhas e colocar numa caixinha de papelão lisa. Pega ela e coloca numa caixinha de papelão sem nada no fundo. Pessoal, isso daí prejudica, porque o papelão ele é liso, ele não dá aderência nas perninhas dos bichinhos, entendeu? Aí acontece, eles ficam escorregando, entendeu? Ou então quando eles andam, você vê que eles andam meio travado. Por quê? Para poder não estar escorregando. Então não pode. Se você for utilizar serragem, utiliza serragem grossa, certo? E que não seja de madeira tratada, preferencialmente. Porque senão, pessoal, cai na água, contamina a água, elas bebem e morrem, entendeu? Ou então, quando é serragem fina, cheio de pozinho, pó de serra, pessoal, não pode estar utilizando, porque senão elas acabam ingerindo, comendo esse pó de serra e aí morre tudo, entendeu? Então não pode, beleza? Se você for usar, não tem serragem. Você não quer investir em tela, né? Igual a minha criadeira aqui é de tela. Você não quer investir nisso? Coloca terra, entendeu? Coloca terra, coloca areia. Fica bom também. Dá bastante aderência, mantém seco, entendeu? O ambiente onde ela está. Depois você vai trocando essa terra, essa areia. Ou então no caso da serragem, tem que trocar também. Não pode já acumular muita fezes, senão dá doença. Então, você fez isso aí, pessoal, já vai evitar grande prejuízo aí na nossa criação. Entendeu? Tá baixando a temperatura aqui, ó, tá 37,9 já. Então tem que fazer isso, beleza? Questão de temperatura quando elas nascem. Tem que ser, pessoal, quando ela acabou de nascer, eu gosto de usar o termostato na criadeira minha. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui, ó.
Tá vendo ali, ó? Tem um termostato ali, ó. Quando elas acabam de nascer, e olha aqui pra vocês verem o fundo aqui da criadeira minha, ó. Olha aqui, ó. Olha ali pra vocês verem, ó. É tela, tá vendo? Porque daí as fezes delas já passam direto pro chão. Evita tá contaminando elas. Porque o bichinho é tão sem juízo, pessoal, que eles começam a comer as fezes deles. Entendeu? Mesmo tendo ração, tudo limpinho, água limpa, né? Com vitamina, tudo mais. Quando você vai estar observando aí os bichinhos, você vê que eles começam a comer, entendeu? As próprias fezes deles. Então, pessoal, você fazendo essa criadeira de tela, você vai estar melhorando 100% aí sua criação, beleza? Então, você colocando aí o termostato na sua criadeira, você, quando ela acabou de nascer, você deixa essa temperatura ajustada para estar deixando a mínima com 36 e a máxima com 37 graus, beleza? Faça isso, porque o bichinho é muito friento, a codorna principalmente é muito frienta, entendeu? Ela não consegue, pessoal, ficar numa temperatura abaixo de 35 graus. Você já consegue ver que ela começa a ficar com frio, entendeu? Começa a ficar com frio. Então por isso tem que ter uma temperatura bem agradável para ela ali quando ela acaba de nascer. E de acordo com o passar do tempo, né, com os dias, quando ela tiver com 7 dias, você já abaixa a temperatura para 35 graus, entendeu? Você vai observar ela. Você viu que ela juntou uma na outra? É frio. Você tem que aumentar a temperatura. E você vê que elas estão muito longe da lâmpada de aquecimento, você tem que diminuir a temperatura, porque está muito quente, entendeu? Inclusive, aqui, ó, para você estar utilizando aí, ó, para temperatura das suas codornas, dos pintinhos recém-nascidos, eu consigo estar utilizando dessa lâmpada aqui, ó. Ela é 250 watts, esquenta muito bem. Você deixa ela mais alta. Não vai colocar isso daqui, pessoal, em caixinha pequena de papelão, entendeu? Vai assar as codorninhas suas, entendeu? Então acontece, tem que ser uma criadeira maior, mais espaçosa. Está utilizando essa lâmpada aqui, ó, que daí vai aquecer bem, beleza? Não vai deixar elas com muito frio, beleza? E pelo amor de Deus, pessoal, não utiliza lâmpada LED, beleza? Tem vários clientes meus aí que eu mando a playlist para eles, eu mando a playlist dando as dicas básicas. E tem muitos que usa lâmpada LED para poder estar esquentando os codorninhos. Não pode, entendeu? Tem que ser lâmpada halógena. Lâmpada halógena. Dessas lâmpadas amarela, antiga, entendeu? Essas lâmpadas LED, ela esquenta um pouquinho, mas não é suficiente para estar esquentando as codorninhas recém-nascidas, entendeu? Então, pega essa dica aí, beleza? Não usa lâmpada LED. Ah, mas aqui na minha cidade não tem, entendeu? Pessoal, não tem. Tem que dar um jeito de comprar em outro lugar, entendeu? Compra na Shopee, no Mercado Livre, entendeu? Compra na internet, já adianta. Não vai esperar as codorninhas nascer para você estar correndo atrás de lâmpada, entendeu? Igual eu dou essa dica para meus clientes, para quê? Para poder não ter prejuízo, entendeu? Então, pessoal, essas dicas aí, ó, já vai fazer toda a diferença aí na sua criação, beleza? Aí, ó, nossa temperatura aqui já baixou aqui, ó, para 37,7, beleza? Então, tô mostrando para vocês aí, ó, como é que tá a realidade aqui dentro aqui, ó. Tá pegando aqui o termômetro de novo e vamos lá mostrar para vocês aí. Aí, galera, ó, estabilizou a temperatura, tá vendo aí, ó? Olha lá, ó. 37,6, 37,7, tá vendo? Ó, estabilizou. Tá vendo? Tava 38 e pouco. Aí agora, vamos lá, ó. Vamos supor que essa cadeira tá desse jeito aqui, ó.
Você olha aqui, tá bonitinho, 37.7, ó. Beleza. Vamos pôr os ovinhos pra chocar. Aí você vai pôr os ovinhos pra chocar, ó. Ligou. Zerou. Olha aqui, ó. Ó, vamos ver aí a realidade. Quanto que tá? 37.7. É isso aqui, pessoal, que eu quero mostrar pra vocês. É isso aqui que faz a diferença. Olha aí, ó. Eu já mando um áudio para meus clientes. Tá mandando um áudio mostrando, falando sobre isso daqui. Só que o áudio não dá pra pessoa ter uma noção boa, né, pessoal, de como funciona. E muitos também, né, não faz nem questão, né, de saber como é que funciona realmente. Mas hoje eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, na prática. Tá vendo? Na prática, como é que vai fazer, ó. Olha aí, ó. 33.3. Olha lá, 33.6, 33.7, 0.8, 0.9, 34 graus. E aqui, ó, 37.7. Aí você fala pro cliente, não, a chocadeira minha tá boa, tá bem ajustada, a temperatura dela tá certinha, entendeu? Mas quem falou que tá certo? Entendeu? Conferiu pra ver? Então é isso, ó. Ah, os ovos da pessoa é ruim, não presta. Entendeu? Aí você vai ver, ó, a temperatura, a umidade. Entendeu? A gente, pessoal, que trabalha com venda de ovos férteis é complicado. Entendeu? É complicado porque o cliente deu ruim lá na incubação dele. Entendeu? E nunca vai falar que a chocadeira dele tá com problema. Entendeu? Pode ser que sim, pessoal, pode ser que não, entendeu? Não tô falando que todos os ovos galados que você vai comprar tá todos bons, não. Entendeu? Às vezes acontece sim de não estar galado um ou outro. Mas são vários fatores que vão influenciar aí no sucesso na eclosão, entendeu? É igual eu costumo dizer. Os ovinhos estando galados, estando bom, a chocadeira estando certinho, estando bem ajustada. Pessoal, não tem como dar erro, entendeu? Não tem como dar erro. Só que o que acontece? Os clientes, né, quando compram, dificilmente eles vão dar o braço a torcer, entendeu? Eles não vão falar que a minha chocadeira tá com problema, minha chocadeira não tá ajustada. Porque eles olham aqui, ó, não, a temperatura tá boa, entendeu? A temperatura tá filé. Mas aí, ó, você colocou aqui, estabilizou, ó, olha aqui pra vocês verem. Olha aí a realidade, tá vendo? Tem vários casos desses aqui, pessoal, ó. Tá vendo como é que te engana? Olha aí, ó. 35.1. Tá vendo? Mas aí você olha aqui, tá 37. Tá vendo? Então, pessoal. Aí, ó. Por que eu falei pra vocês comprar dois, ó? Dois termômetros, ó. Aqui, ó. Tem esse outro aqui, ó. Ó. Colocar o outro aqui, ó. Aqui tá marcando 35.1, certo? Ó. Nesse um aqui, né? Esperar zerar aqui, ó. Que tá sujo. Aí, ó. Vamos trocar aqui, ó. Bom mesmo é ter uns 3. Que daí você confere nos 3, entendeu? Aqui eu tenho outro termômetro ali. Termômetro aqui é mato. Porque não adianta, ó. Que beleza, você tem 2. Ó, se 2 pessoas falando verdade, você já acredita, né? Uma só falando, você não acredita muito. 2 falando, você já acredita mais um pouco. Agora 3 pessoas falando, aí, né, já começa a ficar bem mais sério o negócio, né? Mesma coisa é o termômetro, ó. Um falando uma coisa, né, 35.1, ó, que a gente tirou dali, né? Um falando uma coisa, beleza, né? Vamos ver se esse aqui também vai falar a mesma coisa. Olha aí, ó. Porque vai ser 2 contra 1, né? E aí, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, colocando esse termômetro aqui, ó, dentro da chocadeira, pra vocês verem que não funciona também. Eu vou só esperar estabilizar aqui, entendeu? Pra gente tá calibrando ele de novo, pra ele tá voltando pro 37.5, 37.6. E aí o que acontece?
Depois eu vou colocar ele dentro da chocadeira para poder mostrar para vocês que a temperatura dele lá dentro lá não é precisa. Aí ó, tá ajustando, tá subindo. Se você tá ficando até agora no vídeo aí, parabéns pra você, viu? Você vai longe na sua caminhada, que hoje em dia é difícil ver pessoas aí que realmente quer aprender. Entendeu? O povo quer só vídeo curto aí, só de 1 minuto. Quer aprender no shorts, que você leva aí 10 anos pra poder estar aprendendo. E pessoa quer aprender em 1 minuto. Então, não adianta, pessoal. Tem que assistir os vídeos longos também. E às vezes a pessoa também que pula a parte. Um detalhe desse daqui que a pessoa perde, aí a pessoa já dá errada. Olha lá, 34.9. Aqui, ó, tá vendo? Tá vendo aqui, pessoal, ó? Olha só vocês verem como é que não abaixa a temperatura, tá vendo? Então por isso que você tem que colocar o termômetro na chocadeira, conferir ele durante um tempinho, tira ele, desliga, né? Chacoalha ele poder estar esfriando, coloca ele lá de novo, aí pra você estar conferindo, porque ele não vai abaixar, entendeu? Ele não abaixa a temperatura, ele sempre vai marcar a máxima. Olha lá, 35.0. Aí ó, tá vendo? 35.1 aqui. Olha aí, tá vendo? 35.0. Então, pessoal, tá vendo que tá batendo certinho? Tá vendo? Esse aqui tá demorando um pouquinho mais pra chegar no ponto 1. Mas olha isso aí, 35 graus, ó. Tá vendo? Um só de diferença aí, ó. Tá vendo? Então, pessoal, tem que ter uns 2, 3 termômetros aí, ó, pra você tá conferindo certinho. Olha aí, ó. Que às vezes um pode estar com a bateria fraca, entendeu? Não tá ajustando certinho. Então tem que conferir isso também, que às vezes tem termômetro, mas às vezes a bateria já riou. Aí já era, entendeu? Tá mentindo também. Então tem que tá tudo certinho. Então beleza, vamos lá. 35 graus, certo? Só deu um de diferença por daqui só. Aí beleza. O que a gente tem que fazer? Tá vendo? Olha lá, 35.1, ajustou. Tá vendo? Estabilizou. 35.1. Ou seja, então tá batendo certinho com esse aqui, certo? Aí, vamos supor que esse é o seu caso. Chegou aí, nossa, tá marcando 37.6 aqui, 37.7. Mas na realidade tá marcando 35 graus. O que que eu faço? Aí nós tem que calibrar ele, igual a gente tinha calibrado. Vamos lá, ó. Apertou aqui. Aí acontece, ó, você vai ter que só achar aí qual que é o termostato seu, como é que configura ele para você estar fazendo essa calibragem aqui. Vamos lá no R4, ó, tá vendo? Então vou deixar aqui no 0.5, né, igual eu tinha deixado antes. No menos, né? Então esse aqui é que tá mais, né? Então como tá mais frio, o que acontece? Ele tava aqui, né, ó, mais frio, certo? Ó? Tava dando 35 graus lá, porque tava 2.0, certo? Aqui, ó. Então esse aqui é positivo. Vamos supor que estivesse mais frio, mais quente lá, né? Estivesse dando 37 graus. Então o que acontecia? Você tinha que estar deixando. Vamos supor que tava com 39 graus no caso, né? Você tinha que deixar com menos, ó, pra poder estar esfriando ele, entendeu? Pra diminuir 2 graus, tá vendo? No nosso caso aqui, igual eu tinha ajustado aquela hora, acho que é menos 0.5, né? Vamos ver.
Aí agora só estabilizar de novo, ó. 37.2. Tá vendo como é que já recupera rápido? Que na hora que você começa já ajustar ele já liga a resistência e a resistência já vai trabalhando, entendeu? Aí, ó, 37.6. 37.2 aqui. Deixando aqui 37.5 certinho aqui, pessoal, tá bom. Porque daí, igual eu falei pra vocês, estando entre 37 até 38 graus, tá na temperatura bacana. Aí, ó, 37.2. Vamos jogar mais 3 aqui. Olha lá, aí a rolagem ligando sozinha, lembra? Deu o tempo de rolagem. Ali, ó, deu 37.3. Por isso que é bom você esperar um pouquinho, pessoal. Vocês não podem colocou aqui já ir mexendo na temperatura, não. Tem que esperar ela estabilizar. Tá vendo? A gente acabou de fazer um ajuste ali, ó. Deu 37.3. Olha lá, 37.4. Tá vendo? Então o negócio não é assim, você acabou de ligar a chocadeira, colocou aqui, não tá dando certo, você já começa a mexer, não. Coloca aí, espera aí dar uns 5 minutos, uns 10 minutos. Estabilizou bem a temperatura da chocadeira. Aí sim. E outra coisa também, pessoal, ó. Você colocou a água aqui, a água vai estar fria, entendeu? Então, de início, né, você colocou a água aqui para ele estar chocando os ovinhos. Então o que acontece? A água vai estar fria, vai estar recuperando, vai estar esquentando junto com os ovinhos, junto com a chocadeira inteira. Então acontece, para você estar fazendo essa calibragem aqui, ó, você coloca a água nela, deixa ela aqui, ó, 1 hora trabalhando, entendeu? Deixa aí 1 hora trabalhando, 2 horas. Depois de umas 2 horas que tiver aí, você vem aqui e faz essa configuração, entendeu? Porque se você também pegar uma água fria da torneira, colocar aqui, ligar ela e já fazer esses ajustes, não vai dar certo, entendeu? Então deixa ela trabalhando aí, ó, umas 2 horas aí, para depois você tá fazendo essa calibragem aí. Aí, ó, ajustou, tá vendo? 37.5, ó. Nem precisou regular ali mais, ó. Só aquela quantidade que a gente tinha colocado ali já bateu certinho, ó. Tá vendo? Então beleza. Parte resolvida. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a umidade colocando aqui dentro do sensor. Bora lá, ó. Beleza, então pegou o sensor ali, ó, do termômetro. Vem com ele aqui, ó. Coloca ele aqui dentro de cadeira. Aqui, ó. Eu fiz uma cava aqui pra poder tá cabendo aqui o fio certinho aqui. E aqui dentro, pessoal, já vou mostrar pra vocês aqui, ó, o que eu tava falando aquela hora sobre a chapa. Se a sua chocadeira é dessa chapa aqui, ó, essa chapa branca, a branca aqui, ó, era essa chapa branca inteirinha. Essa chapa aqui, pessoal, impede muita circulação de temperatura, de umidade, entendeu? Impede muito, entendeu? Então o que acontece? Isso aí prejudica na incubação. Então o que eu recomendaria você fazer? Fazer igual eu, ó. Pega, corta certinho, tá vendo a chapa? Ó, olha lá, ó. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buracos. Tá vendo? 8 vão na chapa. Deixei essa parte para tá dando resistência. E coloquei a telinha, a tela de antena parabólica, tá vendo? Você compra ela na Shopee. Quem quiser tá comprando essa telinha aqui, ó, eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo também. Beleza? Então é isso, ó. Tá bom? Coloca, porque essa telinha aqui vai dar aderência na hora que as codorninhas nascer. Não vai deixar ela escorregar, entendeu? Vai ser boa para ter a circulação de temperatura, de umidade certinho dentro da cadeira, entendeu? Então faça isso, beleza? Ainda mais daquela chocadeira que são 2 partilheiras, uma embaixo e outra em cima aqui, assim, ó.
Isso daí, pessoal, atrapalha bastante a circulação de temperatura, de umidade, de ar. Então, pessoal, tem que fazer esse esquema, tá joia? Troca também, corta certinho, entendeu? Igual eu fiz aqui, ó, corta. Porque é o seguinte, ainda mais não tiver tudo lotado de ovo, tanto em cima quanto embaixo, os ovos vai tampar a passagem de temperatura, entendeu? Aí vai dar diferença. A chocadeira vazia, ela dá uma coisa, a chocadeira com ovos dentro, ela dá outra coisa, entendeu? Então por isso que você tem que aprender a fazer essa calibragem, para você estar fazendo aí antes de você colocar os ovos. Você vem aqui, se ajusta ela, beleza, regulou, show de bola. Vai lá, coloca os ovinhos lá para poder estar chocando, né? E outra coisa, na hora de você colocar os ovos, não coloca os ovos já com a chocadeira quente, entendeu? Não faça isso. Coloca os ovinhos na chocadeira fria, entendeu? Desligada, e fecha ela e liga, para poder os ovinhos tá esquentando junto com a chocadeira, beleza? Para não dar um choque térmico. E olha aí a bandeja de água, tá vendo? Pessoal, não é questão de bandeja cheia, entendeu? A questão, pessoal, é isso. É você ter esse aparelhinho aqui para você estar fazendo aí, né, conferindo tudo certinho para ver como que tá a umidade. Porque não adianta você falar pra gente, ah, não, minha chocadeira tá com a bandeja cheia de água, beleza, mas a bandeja cheia de água não significa que a umidade está correta, beleza? Não significa. No caso de bandeja com umidade baixa, o que você tem que fazer? Essa bandeja que eu troquei, ó, não era essa daqui. Era uma bandeja rasinha, entendeu? Rasinha, pequenininha. Não dava umidade correta, pessoal. Eu peguei e troquei, coloquei essa daí. Então o que acontece? Se a sua umidade estiver baixa, coloca uma bandeja de água maior. Coloca uma bandeja de água que pega toda a circunferência aqui da chocadeira aqui embaixo, entendeu? Ou então coloca mais uma vasilhinha de água assim do lado, beleza? Faça isso. Show de bola? E no dia, pessoal, das codorninhas tá nascendo, remova essa grade. Aqui, ó. Retira essa grade, pra você não tá perdendo codorninha. Que às vezes o codorninho nasce e enfia a perninha por baixo, assim, ó, da grade, fica enroscado ali e já era, entendeu? E outra coisa, ó, se a sua chocadeira é daquelas que tem essa grade, igual eu falei, né, que é vazada, ela atravessa a perninha pra baixo assim e não anda. Isso aí vai aleijar as codorninhas suas, entendeu? Então, igual eu falei, começou a nascer as codorninhas, vem aqui, troca essa água, entendeu? Vai lá, nasceu aqui umas 20 codorninhas, joga essa água fora, lava a bandeja, volta ela na chocadeira, com água morna já, entendeu? É isso. Aqui, ó, vou estar colocando aqui, né, o sensor, olha lá, ó, o sensor aqui dentro, ó. E também, pessoal, já vou colocar também esse termômetro aqui dentro também, pra vocês verem que a temperatura aqui dentro que dá diferença. Aí, ó, pronto, tá fechando. E vou estar ligando o daqui, né? Já liguei também aqui o termômetro também aqui, né? Que tava desligado já. Aí, ó, beleza. Então, galera, o que acontece? Olha lá pra vocês verem a umidade. Tá vendo? A umidade da chocadeira como é que tá lá, ó, 66%, tá boa, tá vendo? Já tá entre 60% a 70%. Aí a temperatura tá ajustando também ali, né? Que quando você abre a chocadeira, esfria um pouco na parte da frente. Aí depois você fecha ela, ela vai estabilizar a temperatura de novo. E a umidade, olha aí, ó. Tem que ser desse jeito aí, pessoal, ó. Tá vendo como é que dá trabalho? Não é tão simples, pessoal. Não é só comprar os ovinhos, comprar a chocadeira, tacar os ovos dentro da chocadeira e ver o que dá não, entendeu? Tem que fazer essa calibragem aí, beleza? Esse conteúdo aí, pessoal, é um conteúdo de muito valor mesmo. É um conteúdo de muito valor. Então eu espero que vocês estão gostando aí.
Aí, ó. Dá uma estabilizada boa aí na temperatura, tá vendo? E olha aí, ó, a temperatura dele, ó. Tá dando aqui 37,1, ó. Tá vendo? 37,2, aqui tá 37,4. Então, às vezes, pessoal, tem hora que baixa, tem hora que não. Por isso que eu falo pra vocês não confiar na temperatura desse daqui, não. É lógico que não vai dar uma diferença tão grande. Entendeu? Tipo assim, de 2, 3, 4 graus. Não vai dar uma temperatura assim tão grande de diferença. Mas para a parte de incubação, eu recomendo você estar utilizando esse aqui, ó. Entendeu? Para conferir, para calibrar a chocadeira. Ah lá, já foi para 37,8 lá. Esse aqui em cima tá 37,8. Aqui tá 37,5. E outra coisa também, só que dá diferença também às vezes na chocadeira, se estabiliza que a temperatura certinho. Aí você vê que a resistência já desligou, mas a temperatura continua subindo. Entendeu? É o que? É por conta da ventoinha. A ventoinha esquenta. Então a ventoinha ela vai mandando temperatura também, entendeu? Então o que acontece? Você tem que fazer um furo atrás da ventoinha para poder estar puxando um ar frio, né? Para estar resfriando a chocadeira. Ou então você faz um furo do lado, entendeu? E olha aí, ó. Aqui, ó, tá dando 38,2 graus. Aqui tá dando 37,6 agora, tá vendo? Então tá vendo que a temperatura tá boa, tá bem ajustada? Aqui dentro tá dando 37,1, entendeu? O termômetro lá dentro, ó. Olha lá, 37,1. Tá vendo? Então, é igual eu falei pra vocês, dá uma leve diferença do termômetro dentro da chocadeira pro termômetro pro lado de fora da chocadeira. E só o sensor lá dentro. Então, quando você for conferir aí, faça isso. Coloca o sensor dele só pro lado de dentro aqui. Beleza? Aqui, ó. Coloca só o sensor dele pro lado de dentro, beleza? Para você estar tendo aí uma temperatura mais precisa. Tá joia? Olha lá, 38,4, tá vendo? Então por isso que eu falo pra vocês, ó, a temperatura desse termômetrozinho aqui, ó, não é confiável. Ele não utiliza esse aqui para conferir a temperatura, apenas a umidade. A umidade sua está dando então entre 60% e 70%, tá resolvido, beleza? Aí galera, ó, agora eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, a minha chocadeira de isopor. Tô mostrando pra vocês aqui, ó. Olha vocês aí, ó. Troquei a tampa dela, coloquei essa tampa de madeirite. Tá vendo? Então, e fica bem funcional, pessoal. Fica bem funcional. Faz tempo que eu fiz ela. Antes ela era de lâmpada, depois eu adaptei ela, coloquei resistência nela. Quem quiser tá vendo o vídeo da resistência aí, de mim colocando resistência nela, vou deixar aqui no link, aqui na descrição do vídeo também. E aí tá jóia. Beleza, ó, vou desligar aqui o termômetro de cima. Retirar também aqui o termogrômetro. E mostrar pra vocês aí como é que tá a temperatura dela. E esse aqui, o termostato dela também é diferente. Essa daqui, ó. Olha lá. Liguei aqui o termômetro. Aí, ó. Coloquei ali, tá vendo? Tô mostrando pra vocês aí, pessoal. Por que aqui a gente tem sucesso, né? Por conta disso, desse serviço aí que
Eu faço aí, ó. Aí, ó, termostato. Aí, ó, o termômetro já tá ali já. E vamos lá, ó. Tá subindo a temperatura, tá vendo? Olha lá, 34.8, 34.9. E aqui, ó, como é que tá a temperatura aqui, ó? Olha lá, 37.9, 37.8. Tá vendo? Mas ela tá programada pra quê? Pra poder tá ligando com 37.3. Aqui, ó. 37.4 na verdade. 37.6. É porque aqui, pessoal, eu calibro nessa média. 37.3 liga, 37.6 liga. Só que igual eu falei pra vocês, ó, cada chocadeira vai ser uma realidade. Por isso que eu não posso falar pra vocês que é regra, entendeu? Tá deixando pra ligar com uma temperatura, desligando com outra. Por quê? Porque cada chocadeira vai ter uma variação. Eu faço chocadeira aqui, eu vejo. A chocadeira, às vezes a resistência dela demora mais pra esquentar, entendeu? Demora mais pra poder estar recuperando energia. Então se você for deixar com um tempo bem baixo de pra tá ligando, tipo assim 37.2, dá um exemplo, ela vai cair até 36.9 para depois começar a subir de novo, porque a resistência é fraca, entendeu? Ou às vezes de lâmpada, a lâmpada é fraca, entendeu? Então isso daí também influencia. Se a sua resistência é forte, se é fraca, o tempo que ela vai estar recuperando. Às vezes ela é muito forte, ela vai esquentar demais, ela vai ultrapassar a temperatura máxima. Ela vai chegar até 38, 38.2. Entendeu? Então o que acontece quando é nesse caso? Você tem que deixar um período curto, entendeu? Pra ela tá ligando. Olha lá, ó. 38.3, tá vendo? Tá um pouquinho mais quente, ó. E aqui, ó, 37.9, ó. Tá vendo? Então tá dando uma leve temperatura a mais, tá vendo? Por isso que eu falei pra vocês, pessoal, ó. Vocês olham aqui, tá show de bola. Aí quando vocês vão conferir, ó, tá dando uma pequena diferença, entendeu? Não é uma diferença tão grande pra poder estar prejudicando os ovos, entendeu? O que começa a prejudicar os ovos aí é acima de 39 graus, entendeu? Mas o que acontece? Bora ajustar, entendeu? Hoje tá dando 38.3. Então aqui eu tenho que deixar ela com 38.3, tá vendo? E para estar configurando esse termostato aqui, ó, você tem que fazer isso aqui, ó. Aperta o botão para cima e para baixo junto. Ó, segura. Ó, vendo? Meu tá, como ela tá mais quente, ó. Olha lá, ó. Jogar aqui mais 3 graus aqui, ó. Aí, ó. Vamos ver. E outra coisa, ó, tem que ir colocando assim bem pouquinho pra poder não tá dando uma diferença tão grande, tá vendo? Aí o que acontece? Só aqui ela não vai abaixar aqui, entendeu? Aqui ela não vai abaixar. Então você tem que estar conferindo aqui, ó. Vamos lá, tá retirando, né, o termômetro, tá vendo? Essa aqui foi a máxima que ela atingiu. E eu já modifiquei lá no termostato, certo? O que eu vou fazer agora? Tá desligando, chacoalhando aí pra poder estar esfriando. Aí, ó. Ligando de novo. Zerou. Então bora colocar lá pra ver se corrigiu. E olha aí, pessoal, ó, como é que tá por dentro aqui, ó. Olha os ovinhos aí, tá vendo? Olha aí, ó. Aí embaixo, ó. Por dentro lá, ó. Depois eu vou abrir aqui, vou mostrar pra vocês que as cadeiras vem aqui, ó. Aí, ó, furo pra tá saindo, né? A troca de ar, tá tendo troca de ar. Olha aí, ó, 2 furos, tá vendo? Você coloca a mão aqui, ó.
na frente, você sente o vapor saindo, ó. Sente o ar quente saindo. Aí, ó, temperatura subindo. Aqui agora 37.5, tá vendo? Já 37.4 vai ligar, ó. Resistência aqui, ó. E o bom, pessoal, da chocadeira de isopor, sabe o que que é? É que ela mantém bem a temperatura e umidade. Ela é muito boa. E falar em umidade, eu já vou colocar aqui o termômetro para vocês estarem vendo também a umidade dela, como é que tá. Aqui, ó. Olha lá, coloquei lá, ó. Olha aí, ó. 63%. 71%. Aí, ó. Tá corrigindo ali. E aqui a temperatura, nossa, aí, como é que tá, ó. Olha lá, ó. 37.5. Tá vendo? 37.5. Começou a apitar. Tá vendo? Mesmo depois que ele apita, ó, ele continua também marcando, entendeu? E aqui, ó, tá 38 graus. Tá vendo? Tá 38 graus. Eu tenho que calibrar ele aqui, ó. Tem que deixar com 37.5 também. Olha lá. Jogar mais 1, 2, 3, 4. Tem que calibrar ele aqui e deixar ele com 37.5 também. Mais 2. Deixa eu ver. Aí, ó, 37.5. 37.6, ó. Tá vendo? Tem que fazer isso, ó. Tem que deixar os dois marcando a mesma coisa. Os dois aqui tem que estar marcando a mesma coisa. Olha lá, 37.5, tá vendo? Aí, ó, estabilizou. Estabilizou. Agora sim, ó. Tá vendo? Então é isso, ó. A mesma temperatura que estiver dando aqui, você tem que jogar lá naquele termostato lá, ó. E por isso tem essa calibração lá. Ligou. Ligou a resistência, tá vendo? Ó, ligou a resistência. É isso aí, galera, ó. Então depois de ter aprendido essas dicas aqui, ó, vou dar mais uma dica top pra vocês. O que acontece aí, né? O caos da incubação, o caos. Queda de energia. Acabou a energia. Como é que faz? E agora? Uma dica, pessoal, bastante importante, que vai estar amenizando o impacto na sua incubação. Não é que vai, entendeu? Não vai atrapalhar 100% não. Mas, por exemplo, ó, acabou a energia, o que você vai fazer? Você vai pegar uma coberta, certo? Bem grossa. E você vai embrulhar a sua chocadeira, entendeu? Você pode deixar uma coberta específica para isso aí, entendeu? Acabou a energia. E agora? O que acontece? Ó, tem que correr na mesma hora. Não abre a chocadeira de jeito nenhum, beleza? Não abre a chocadeira. Mantém ela fechada. E vem com a coberta aqui assim, ó. Embrulha ela, entendeu? Principalmente nessa parte aqui de vidro assim. Embrulha ela bem. Porque daí o pano, entendeu? Por causa de ser grosso, vai ajudar a manter a temperatura lá dentro. E aí pode aguentar aí, entendeu? Usando essa técnica aí, eu já cheguei a ficar aqui 4 horas sem energia e ainda ter uma reclusão boa, entendeu? Ainda ter reclusão boa. Nessa chocadeira minha aqui que eu fiz, essa última incubação que eu tirei aqui, a 705 Darnin, né? Eu fiz isso. Acabou a energia. Eu fiz essa técnica aí e deu certo, pessoal. Teve uma eclosão excelente ainda, entendeu? Muito boa. Então é uma dica que eu passo pra vocês aí, beleza? Além de todas essas dicas aí, pessoal, ó, tem muito mais informações
para poder estar aprendendo. E se você quiser aprofundar um pouco mais na criação de codorna, eu vou deixar o link do meu guia prático aqui na descrição do vídeo, que chama Renda Extra com Codorna. Porque eu vou lá eu vou dar todas as dicas de criação, de manejo, certo? Dicas especiais como essa. Sempre eu estou atualizando ele, entendeu? Dicas novas estou colocando lá. Então não vai ser um guia prático que você vai comprar e vai ficar só aquelas informações pro resto da vida, não. Sempre eu vou estar atualizando ela também, entendeu? Coisas que eu vou aprendendo, coisas que eu vou tendo conhecimento, aperfeiçoamento, eu vou estar compartilhando lá. E se você quiser adquirir, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? E você também vai aprender a fazer ração para suas codornas também, beleza? É isso aí, galera. Então eu espero ter ajudado vocês. Quem não sabia dessas dicas aí, agora está sabendo, beleza? Quem já tinha um resultado bom, agora vai passar a ter um resultado excelente, beleza? Essas dicas aqui são fundamentais para quem quer ter sucesso na sua incubação, beleza? Então é isso. Parabéns para você que ficou até o final, que não perdeu nenhuma dica, beleza? Porque um detalhe desse daqui que você perde aqui, ó, já dá zebra, entendeu? Então é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.